Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor João Lindice, tá? Estamos de volta para mais uma aula de ciências, agora química, estrutura atômica. Então sejam bem-vindos a mais uma aula do Educa Belém para você, nosso aluno do quarto ciclo, oitavo e nono ano IEJA. Vamos lá, meu amigo, acompanhe aqui comigo, ó, o nosso slide. Estrutura atômica, esse é o tópico da nossa matéria, da nossa aula. E seguindo aí os objetivos de aprendizagem, porque a gente vai estudar isso, para estudar como é constituída a matéria, como os elementos são iguais ou diferentes, porque eles são diferentes, né? Relacionar os diferentes elementos e conhecer a estrutura da matéria, esses objetivos da aprendizagem, né? Oitavo e nono ano, as habilidades que nós vamos tentar desenvolver aí é comparar as quantidades de reagente e produto nas transformações químicas, identificar os modelos que descrevem a estrutura da matéria, a constituição atômica. Venha comigo aqui, por favor, e você vai ver o seguinte. Do que é feita a matéria? Nós estudamos na aula passada que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Legal! Mas se tem massa, essa massa é feita de quê? Ela é feita de moléculas. E essas moléculas, tem molécula de água, tem molécula de gás carbônico, tem molécula de açúcar. Essas moléculas são compostas, elas são feitas de quê? São feitas de átomos. Então quando você olha aqui o nosso esquema, você vê isso aqui, ó. Quando você olha, você vê que a matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Essa massa é feita das moléculas e essas moléculas são compostas de pequenas partículas chamadas de átomo. Que em aulas passadas nós vimos que átomo é a unidade formadora de matéria. Então para cá, novamente você recorda comigo que nós temos o todo, que é a matéria. Essa matéria é formada por substâncias. Essas substâncias são compostas por moléculas e as moléculas são formadas por átomos, que nada mais é do que a unidade formadora de matéria. Então a gente pode dizer que toda matéria é formada por átomos. Toda matéria é formada por átomos. Átomo é a unidade formadora de matéria. Venha para cá para o nosso slide para você gravar isso daí, montando dessa forma. Tá aí, ó. Dessa forma que está montada, você vê matéria é formada por substância, que é formada por moléculas, que são formadas por átomos. Logo, a matéria é formada por átomos. Tá? E aí a gente tem matéria formada por substância, formada por moléculas e é formada por átomos. Nós colocamos aí nesse slide para você várias substâncias. Gás hidrogênio, gás ozônio, água, gás oxigênio, amônia, gás carbônico, álcool, etanol. E você vê o seguinte, gás hidrogênio é feito de átomos de hidrogênio. Gás ozônio feito de átomos de oxigênio. Gás oxigênio feito de átomos de oxigênio. Água feita de átomos de hidrogênio e oxigênio. Gás amônia feita de NH3, nitrogênio e hidrogênio. Gás carbônico feito de carbono e oxigênio. Álcool etílico feito de carbono, hidrogênio, oxigênio. Quer dizer, essas substâncias aí são feitas por átomos de elementos químicos diferentes ou iguais, como é o caso do gás hidrogênio, diferentes como é o caso da água. Mas todos eles são formados por átomo. Venha para cá comigo e você vai entender aí, ó. Quando a gente fala de água, H2O, a água é formada por elemento hidrogênio e elemento oxigênio. Ponto. H2O, você tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então essa é a ideia, meu amigo. Essa é a ideia que você tem que ter na cabeça. Água é feita de 2 elementos, hidrogênio e oxigênio. E quantos átomos? 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Ou seja, a molécula de água é formada por átomos de elementos diferentes. Várias moléculas de água vão formar uma substância água. E essa substância em grande quantidade você vai ter a matéria. É isso aí que a gente tinha que olhar. Venha aqui para o meu slide para a gente entender. Tá aí, ó, a molécula de água e outras moléculas aí. Mas aí você pensa assim, Lindice, como é que eles descobriram isso? Olha aqui para mim. Quando você pensa
nessa suposição, como é que eles descobriram isso? Como é que eles fizeram isso? Apareceu do nada? Não, não apareceu do nada. Os caras estudaram muito, os caras fizeram experimentações. Lembra lá na Grécia que era tudo empírico? A gente acha, são hipóteses. Agora não, os caras têm como calcular, os caras mediu as massas, principalmente as massas, e começaram a criar modelos atômicos. Então olha aqui no nosso slide que você vai ver o que a gente chama de modelo atômico. Modelo atômico é todo modelo científico, quer dizer que houve uma experimentação, houve um cálculo usado na tentativa de compreender o que é o átomo e a sua composição. Nós temos vários modelos atômicos, gente. Só que esses 3 aí que estão à mostra para vocês são os 3 primeiros experimentais, o que a gente vai discutir agora com você. Olha aqui para mim. Quando você vê esses 3 modelos aí, o de Dalton, o de Thomson e o de Rutherford, foram os primordiais. Foram aqueles que serviram de base para todos os outros. E como qualquer experimentação, existe erro e existe acerto. Para aquela época, muita coisa que eles falaram estava certa. Hoje, a gente sabe que alguns pontos estão errados, mas para aquela época estava certo. E aí os modelos foram evoluindo. Cada modelo vinha se contrapor ou vinha confirmar o que o anterior falava. Então vamos lá aos modelos. Olha aí o nosso slide, acompanha comigo. O primeiro, de John Dalton, em 1808, chamado de bola de bilhar. Depois veio John Thomson, em 1897, com o pudim compassos, modelo pudim compassos. E esse aí, Ernest Rutherford, o terceiro modelo, que é o sistema planetário, em 1911. Então veja, de Dalton para Thomson, você tem quase 100 anos. Para Rutherford já tem mais ou menos uns 10 anos. Olha a diferença, olha a evolução da tecnologia aí. Então vamos lá, vamos analisar aí os modelos. Primeiro modelo atômico de Dalton. O que Dalton disse? É o modelo da bola de bilhar. E aí pense comigo, olha aqui para mim, vamos pensar. Vamos primeiro raciocinar. O que é uma bola de bilhar? É uma esfera maciça, você vê que ela é bem pesada, por isso que ela é maciça, indivisível, você não consegue dividi-la. Então o átomo dizia que Dalton dizia que a matéria era formada por átomos. E esse átomo aí, ele era maciço, indivisível e não tinha carga elétrica. Foi essa sacada de Dalton com relação ao átomo. A atomística, O que ele pôde descobrir, o que ele pôde contribuir com o modelo atômico. Voltando para o nosso slide, olha aí o que ele fala. A teoria de Dalton. Ele diz que toda a matéria é formada por átomos. Ele diz que os átomos são permanentes e indivisíveis, ou seja, eles não podem ser destruídos, eles não podem ser criados, já podem ser transformados. Os átomos de um mesmo elemento químico, eles são idênticos. As transformações químicas consistem de combinações e os compostos químicos são formados por 2 ou mais elementos. Volta aqui comigo para a gente discutir uma por uma. Quando ele diz que os átomos são permanentes, tá certo, você não pode criar, não pode destruir. Lembra a lei da conservação das massas, nada pode ser criado, nada pode ser destruído, tudo pode ser transformado. Isso que Dalton falava. Indivisível, quer dizer que não pode ser dividido. Hoje a gente sabe que o átomo ele tem partículas subatômicas. Ele é divisível sim, em 2 regiões, mas até naquele momento ele não sabia disso. Ele diz que os átomos do mesmo elemento químico, eles são idênticos. Naquela época sim, mas hoje a gente sabe que existem os isótopos, que são átomos que apresentam o mesmo número de prótons, mas a sua massa é diferente. Mas naquela época ele não sabia disso não, cara. Transformação química era o resultado de combinações. Tá certo, ele tá certo. As moléculas se combinam para formar novas moléculas, novas substâncias. Nada é destruído, tudo é transformado. É essa a ideia. E os compostos são formados por átomos de 1, 2 ou mais elementos. Tá certo isso que ele falou. Olha aqui o nosso slide. A gente vê o segundo modelo.
Modelo de Thomson. A principal sacada de Thomson foi a descoberta dos elétrons. Usando raios catódicos, ele descobriu a carga elétrica negativa. E aí ele começou a criar sua teoria. Ele dizia que os átomos deveriam ser constituídos de carga elétrica positiva e negativa, distribuídas uniformemente. Mas ele foi o pai do elétron, descobriu a carga elétrica negativa. Tá? E aí ele se contrapôs ao modelo atômico de Dalton. O modelo atômico de Thomson diz que o átomo continua sendo esférico, mas ele não é mais maciço, ele é maleável, tá? E ele não é indivisível, ele é divisível. Por quê? Porque ele apresenta as cargas elétricas. Ele só não soube falar da carga elétrica positiva, mas ele soube sim especificar a carga elétrica negativa, que ele deu o nome de elétron. E ele disse que toda a matéria era formada e tinha na sua constituição primordial esse eletrozinho, essa carga elétrica negativa. Então olha aqui para mim, por favor. Quando você fala de Thomson, Thomson já chega assim e diz: Ei Dalton, tu tá meio errado, cara. Sabe por que tá meio errado? Por causa que o átomo, ele não é maciço, ele é molezinho. É que fosse um pudim, bem molezinho. Aquela massa com uma carga elétrica positiva provavelmente, e em volta dessa massa nós tínhamos os elétrons incrustados. Os elétrons estavam incrustados nessa massa. Os elétrons têm carga negativa. Isso ele conseguiu provar, isso conseguiu descrever. Tá? E ele, claro, colocou a carga elétrica negativa. Ele quebrou aquela história que o átomo não era indivisível. O átomo é divisível. Tá? O próximo modelo, acompanhe aí comigo, é o modelo de Rutherford. Tá? E aí o modelo de Rutherford, ele parte daqui, cara. A descoberta das partículas subatômicas. Quando a gente fala de partículas subatômicas, são as partículas que estão dentro do átomo. E aí, qual é a ideia? O átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Hoje a gente sabe disso, mas eles não sabiam. E aí, a primeira partícula descoberta, que foi o elétron, logo em seguida veio o Eugene Goldstein com a descoberta do próton, que era a carga elétrica positiva, tá? E aí, essa confirmação veio através de Ernst Rutherford, em 1904, que também trabalhou com os raios canais, os raios catódicos, e viu que esses raios eles se propagavam no sentido contrário aos raios catódicos. Ele chamou isso de prótons. Para a gente descobrir essa natureza elétrica do átomo, essa carga positiva, essa carga negativa, principalmente carga positiva, nós tivemos uma contribuição, a contribuição da radioatividade. E essa contribuição da radioatividade perpassa pelo Rutherford, que identificou duas naturezas radioativas, duas naturezas elétricas, o alfa e o beta. Rutherford, ao descobrir o núcleo atômico, ele também comprovou a transmutação. Então olha aqui para mim, quando a gente fala de Rutherford, a gente diz o seguinte: primeira coisa, Rutherford descobriu duas naturezas radioativas, alfa e beta, alfa sendo positivo e beta negativo. Rutherford, quando descobriu isso, ele conseguiu fazer o seu experimento e conseguiu provar aonde estava a massa do átomo, conseguiu provar que o átomo tinha massa e aonde ela se encontrava. Tá? E segundo, ele conseguiu provar uma coisa chamada transmutação. O que é a transmutação? É quando o elemento químico se transforma em outro. Um elemento químico vai se transformar em outro. Então essa foi a grande sacada de Rutherford. Acompanhe aí no nosso slide, você vai ver. Quando ele descobriu a radioatividade, o homem passou a desvendar o núcleo atômico, o núcleo do átomo, e a sua divisibilidade foi confirmada. Até então, meu amigo, o homem não tinha chegado ao átomo, ao núcleo do átomo, não tinha como discutir isso daí. A partir desse momento, ele teve certeza que o núcleo do átomo tinha cargas positivas e ele pôde comprovar a divisibilidade atômica. O átomo estava dividido em duas regiões. Olha aí o modelo de Rutherford, 1911, chamado de sistema planetário. O que é que ele fez? Olha aqui comigo, bora tentar explicar aí pra ti, tá? O que é que Rutherford fez, cara?
Rutherford fez o seguinte: como eu já tinha trabalhado com a radioatividade, já sabia trabalhar com a radioatividade, ele pegou uma amostra de polônio e colocou ela dentro do recipiente, jogando para frente, como se fosse um canhão, né? Bombardeando alguma coisa. Ele pegou uma partícula bem fina de ouro, bem delgada, bem finazinha de ouro, e colocou frente a esse canhão. E aqui atrás ele colocou o anteparo. Quando ele fez isso, olha aqui, aqui é a minha partícula de ouro, aqui é o canhão, aqui atrás fica o anteparo. Quando ele fez isso, ele começou a verificar que a maioria das partículas atravessavam e eram impregnadas aqui no anteparo. Partículas alfas, partículas radioativas, né? Que atacava a lâmina de ouro. Algumas partículas eram desviadas e as outras voltavam. Opa, a gente começa a pensar. Se volta a partícula, e eu sei que a partícula alfa ela é positiva e ela tem uma massa, se volta a partícula é porque ela bateu em algo denso e voltou. Ela não conseguiu ultrapassar. Se a maioria das partículas atravessaram aquilo ali, é porque a grande parte daquilo é vazio. É como se eu pegasse, colocasse uma pessoa dentro do quarto e começasse a jogar um monte de bolinhas lá nela, de olhos fechados. A maioria das bolinhas vão atravessar, vão passar, vão bater na parede lá atrás. Mas algumas vão bater na pessoa e vão voltar. Ou seja, a bolinha bateu em algo pesado, denso e voltou. Essa é a primeira ideia. A segunda, porque houve desvios. Ocorreram desvios pelo seguinte: a gente já parte do princípio que você já sabe aquela história. Os opostos se atraem e os iguais se repelem. Então, se eu sei que a partícula alfa é positiva e ela era desviada, opa, aquele meio ali, ele é positivo. Por que eu sei que aquele meio é positivo? Porque ele está desviando a partícula alfa. Então, essa foi a sacada. Olha o nosso slide aqui. Essa foi a sacada. A maioria das partículas atravessava aquela lâmina de ourozinha que você está vendo aí. Mas algumas eram desviadas e outras voltavam. Com isso, ele confirmou duas coisas. A primeira, que a massa do átomo se encontra no núcleo, que o átomo é um sistema, em sua grande parte, vazio, a massa dele está no núcleo, e que, se ocorria desvios, é porque o núcleo era positivo. Os opostos se atraem e os iguais se repelem. A partícula alfa era positiva, por isso ela é desviada. E está aí o átomo de Rutherford, o núcleo central e em volta a eletrosfera. Olha só o que ele diz: a maior parte do átomo deve ser vazia, que ele chamou de eletrosfera, e é onde estão os elétrons, né? O núcleo é muito denso, é uma pequena região muito densa, onde está concentrada a massa do átomo. E se houve repulsão, repulsão das partículas alfas, é porque esse núcleo com certeza era positivo, tá? Aí, para confirmar a massa atômica, veio um cientista em 1932 chamado Chadwick e conseguiu encontrar os nêutrons. Aí pronto, formou-se o experimento de Rutherford. Tá aí dois esquemas para você do nosso modelo atômico de Rutherford, o átomo de Rutherford. Então, olha, grava essa imagem e olha aqui para mim para a gente discutir aí duas coisinhas, rapidinho. O átomo de Rutherford, ele é um grande sistema vazio. Vazio. A massa do átomo de Rutherford está no núcleo, porque a partícula alfa batia e voltava. Por que é vazio? Porque a maioria das partículas alfas atravessava o outro lado, então não tinha nada que segurava elas. Então, aquilo ali era vazio. Os elétrons têm uma massa muito pequena, quase que desprezível. Então, a partícula alfa batia no elétron e levava ele com tudo. Tá? E outra coisa, o átomo está dividido em duas regiões. Uma central chamada de núcleo, que é positiva devido à presença dos prótons, e uma periférica chamada de eletrosfera, onde a gente encontra os elétrons. Tá aí, olha o nosso slide. Você tem núcleo e você tem eletrosfera. O núcleo, onde você tem os prótons e os nêutrons. Lembre que os nêutrons foi descoberto por Chadwick em 1932. E a eletrosfera, onde você encontra os elétrons. Tá aí novamente, gente. Grave esse esquema aí, por favor. Isso aí vai levar você até o ensino médio. E quem for fazer, se Deus quiser fazer vestibular para passar para uma universidade, vai estudar isso de novo.
só que mais aprofundado. Tá? Tá aí o átomo de Rutherford, dividindo o átomo em duas regiões. O átomo é divisível. Ele tem uma região central chamada de núcleo e uma região periférica chamada de eletrosfera. No núcleo nós temos prótons e nêutrons, prótons positivos, dê uma olhadinha nessa carga positiva, e os elétrons na eletrosfera com carga negativa. Tá? Olha aqui para mim, gente. Com isso, a gente fecha os 3 modelos atômicos. E aí agora a gente tem que comparar um com o outro. Não quem é melhor, quem é pior, mas como é que foi a evolução deles. Olha os nossos slides aí, como é que ficou a evolução dos modelos atômicos. Primeiro modelo de Dalton. Olha essa esfera, cara, parece uma bola de bilhar, maciça, indivisível, não tem carga elétrica, não existe carga elétrica aí. Modelo de Thomson, modelo do pudim com passas, né? O átomo já não é indivisível, ele já é divisível, ele tem uma massa central e incrustado nele os elétrons, que tem carga elétrica negativa. Lembre que o Thomson descobriu a natureza elétrica, né, do átomo aí, a natureza elétrica negativa, os elétrons, ele é o pai dos elétrons. E Rutherford, que com seu experimento radioativo conseguiu provar que a massa do átomo se encontra no núcleo e em volta desse núcleo giram os elétrons. No que ele citou como sistema planetário, em que o núcleo seria o Sol, em volta do Sol giram os planetas. Por isso que ele chamou esse modelo de Rutherford de sistema planetário. Quando a gente olha a comparação entre eles, dá uma olhadinha aí, meu amigo. Ah, o de Dalton, esférico, maciço, indivisível. O de Thomson, o pudim com passas, não maciço, incrustado de elétrons, tá? Lembrando que a carga total aí vai ser nulo, o número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas. E o de Rutherford, que ele fala que o átomo é descontínuo, é formado por 2 regiões, uma extremamente densa e uma vazia. Essa vazia é chamada de eletrosfera, que tem os elétrons, que tem carga negativa, e o núcleo, que é denso, que tem a carga positiva. Tá? Olha aí para mim, rapidinho. E aí, quando a gente começa a discutir isso daí, que a gente já sabe a massa dos átomos, onde a gente encontra, a gente começa a ver que existem átomos de elementos distintos, diferentes, de várias massas diferentes. E aí, o que determina isso para mim, Linus? Vai ser uma coisa chamada o número de prótons, o número de elétrons, o número de nêutrons, que compõem o átomo, que compõe a massa atômica. Dê uma olhadinha nesse slide aí pra gente, que aí você está baseado no modelo de Rutherford, sistema planetário. Aí nós temos o hidrogênio, o hélio e o oxigênio. Veja o hidrogênio só com um elétron girando ao redor do núcleo. Olha o hélio, 2 elétronzinhos. Olha o oxigênio, né, 8 elétronzinhos. E aí a gente vai vendo, ó, o nitrogênio, né, com 7 elétrons, o sódio. Vê que as camadas eletrônicas, ou seja, a parte da eletrosfera onde estão os elétrons, elas vão aumentando quando aumenta o número de prótons, quando aumenta o número de elétrons. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, ó. O átomo, quanto mais prótons ele tiver, maior o número de elétrons, consequentemente maior a sua massa. A massa do átomo não está relacionada com o número de elétrons, mas sim com o número de prótons existentes no núcleo. Veja aí, fósforo, césio e ouro, que é gold lá. Fósforo com 15 elétrons, tá? O césio com 55 e o ouro com 79. Número de elétrons é igual ao número de prótons, então fósforo tem 15 prótons, césio tem 55 prótons e o ouro 79 prótons. Lógico, aquele que tem maior número de prótons é o mais pesado. O ouro é o mais pesado dos 3. Continuando a comparação, a gente olha esses caras aí, ó. Hidrogênio, polônio e urânio. Olha o hidrogêniozinho, só um próton, só um elétron. Olha o urânio, 92 prótons, 92 elétrons. Um cara extremamente pesado, um cara grande. Ah, por isso que ele é radioativo. O urânio é radioativo, você já ouviu falar de urânio? Olha o polônio, também outro elemento radioativo, extremamente grande, pesado, porque tem muitos prótons. Então a ideia é essa: quanto mais prótons tiver no núcleo, mais pesado ele será, e a chance dele ser radioativo é muito grande. Tá?
Aí, novamente, né, urânio, próton. E olha aqui para mim. Quando a gente pensa nisso, que o átomo é pesado, a gente precisa montar um modelozinho para a gente estudar onde está a massa, o número de prótons, o número de elétrons. E olha aí esse esquema que a gente fez, tá? Os átomos, olha aí o nosso slide. Os átomos vão aparecer assim para você no slide. Lá em cima, qualquer tabela periódica que tu vais pegar, qualquer livro você vai pegar, você vai ter o átomo, né, o símbolo do átomo. Em cima, lá em cima vai aparecer a massa, aqui no meio o número de nêutrons, embaixo o número atômico. E aí tu diz assim, o que é o número atômico, Lindsay? É o número de prótons. Opa, se embaixo está o número de prótons, também vai ter o número de elétrons. Tudo bem? Olha aqui para mim no nosso slide, por favor. Tá aí, ó, é esse esquema que a gente vai ter de agora em diante. Então, em cima a gente vai ter a massa, no meio o número de nêutrons e embaixo o número atômico. O número atômico determina para mim o número de prótons existente no núcleo. E se eu tenho o número de prótons, é igual ao número de elétrons também, segundo o Rutherford. O átomo é neutro. Então, tá aí, ó. Olha o sódio, aquele exemplo do sódio. O sódio tem massa 23, o sódio tem número atômico 11, que está aqui embaixo, ó. Número de prótons 11, que é o número de cargas positivas, número de elétrons 11, que é o número de cargas negativas. Por favor, dê uma olhadinha nesse cara. Veja que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Por que, Lindsay? Porque, segundo o Rutherford, o átomo é um sistema eletricamente neutro, a neutralidade atômica. O número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. E a massa, Lindsay? De onde saiu aquela massa? A massa sempre vai ser, gente, o número de prótons mais o número de nêutrons existente no núcleo. Então, quando você vê 23, 23 nada mais é do que a soma de 11 prótons com 12 nêutrons existentes no núcleo. Olha aí para mim, tá? E aí o que é que você tem? Você tem essa ideia. Em cima, massa, no meio, nêutrons, embaixo, número atômico. A massa é sempre prótons e nêutrons existentes no núcleo, a soma dos dois. Sempre. Nêutrons é o número de nêutrons existente no núcleo. Nêutrons não tem carga. E prótons, número atômico, é o número de prótons existente no núcleo. Prótons é a carga positiva, tá no núcleo. Só que como esse meu átomo ele é eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, sempre. Então, se ele te dá o número de elétrons, e se for um átomo, o número de elétrons vai ser igual ao número de prótons. E a minha massa vai ser prótons mais nêutrons. Olha aí o nosso slide, por favor. E aí eu queria que você olhasse com muito carinho isso aí, ó. Sódio, oxigênio e urânio. Já falamos do sódio. Olha o oxigênio. Número de massa 16. Número de prótons 8. Se ele tem número de prótons 8, o número atômico dele é 8 e o número de elétrons dele vai ser 8. Olha o número de nêutrons dele. 8 também. Por quê? Porque a massa é prótons mais nêutrons. Se prótons é 8, nêutrons é 8, a massa vai dar 16. Por isso que a massa é 16. Quando a gente olha o urânio, o que eu falei para vocês? O urânio é um átomo extremamente grande, cara. Absurdamente grande. Olha a massa do urânio ali. 238. Olha o número atômico do urânio, 92, ó. Opa, aí eu já começo a pensar. Se o número atômico é 92, o número atômico é igual ao número de prótons. O número de prótons é 92, que é positivo. E o número de elétrons? 92, que é negativo. Perfeito. Número de nêutrons, 146, porque para dar 238, eu preciso de 246 nêutrons para somar 92. Então, o número de massa sempre vai ser número de prótons mais número de nêutrons. E aonde se alojou tudo isso daí, Lindsay? Se alojou nisto aqui, ó, na tabela periódica, que tem no seu livrozinho, que você já viu. Essa tabela periódica, ela vai te dar todos os números atômicos e todas as massas dos elementos químicos existentes atualmente. Então, numa tabela periódica, você sempre vai ter a massa e o número atômico do elemento.
O número atômico geralmente está em cima e a massa está embaixo, mas você tem que confirmar isso em toda a tabela que você for olhar. De novo aí, ó, outra tabela periódica mostrando para você o elemento químico, o nome do elemento químico, tá? O número atômico dele que vai estar em cima, olha lá a simbologia que está escrito símbolo embaixo. Número atômico em cima e o número de massa aqui embaixo. São vários elementos químicos, cada um com seu número atômico, cada um com a sua massa. Tá aí, a gente vai precisar dela lá na frente. E aí, só para mostrar para você que a tabela periódica, o número atômico cresce de cima para baixo. Você vê que os átomos estão crescendo o número atômico, está aumentando o raio deles. Tá? Só para mostrar só a parte de ilustração aí para ti. Então, era isso que a gente tinha que falar, meus amigos. Tá? E olha aqui para mim, olha só. A gente só queria agradecer, tá, a técnica que nos ajudou aí. Agradecer aos nossos alunos, um abraço para todo mundo. Fique com Deus e até a próxima.